Esqueça tudo o que você já ouviu falar sobre aposentadoria. Aliás, esqueça a própria ideia de se aposentar. Pelo menos a aposentadoria como nós a conhecemos tradicionalmente. Aquele momento mágico, aos 60 ou 65 anos, em que se para completamente de trabalhar para viver de maneira confortável, quase como um prêmio por uma vida inteira de esforço. Por décadas, a aposentadoria foi retratada como essa fase tranquila, garantida, previsível. Essa imagem, que funcionou para muitas gerações, hoje não passa de uma ilusão. E, como toda ilusão, ela é perigosa. Ela pode levar, e já está levando, milhões de pessoas ao desamparo financeiro e à frustração justamente na fase da vida em que deveriam colher os frutos do que plantaram. Meu nome é Gustavo Cerbasi e esse é o primeiro episódio da série Adeus Aposentadoria, baseado no meu livro de mesmo nome. Nessa série, eu vou te mostrar por que essa visão tradicional não funciona mais e como é possível construir uma vida mais rica, mais leve e muito mais equilibrada daqui para frente. A aposentadoria, do jeito que a conhecemos, nasceu em um mundo que já não existe mais. O modelo seguido pelos nossos pais era simples: trabalhar por 30, 35 anos e então ter uma aposentadoria tranquila. O custo de vida era mais baixo, o consumo era menor, viajar não era rotina e o acesso à saúde tinha outra dinâmica. A vida era mais curta e a previdência pública, somada ao fundo de garantia ou à venda de um bem, fechava totalmente a conta. Mas hoje, a nossa realidade é outra. O cenário mudou completamente. Nós vivemos mais e com mais qualidade, mais acesso ao consumo, a viagens, a lazer. E isso, apesar de ser uma ótima notícia, traz um impacto direto sobre a vida financeira. Em 2024, a expectativa de vida no Brasil chegou a 76,6 anos, segundo o IBGE. E as projeções indicam que esse número vai chegar a 77,8 anos em 2030 e 82,7 anos em 2060. Mas, hoje, já é bastante comum conviver com pessoas completando 85 ou 90 anos de idade. Isso significa que, se uma pessoa parar de trabalhar aos 65, ainda pode ter mais 15, 20 ou até 25 anos pela frente. E essa vida, naturalmente, custa mais. Quanto maior a qualidade de vida que nós construímos, maior o desafio de mantê-la. É uma nova vida depois da aposentadoria, precisa de planejamento, equilíbrio e inteligência, pois os gastos aumentam justamente em áreas importantes como mobilidade, conforto, lazer, saúde, medicamentos, moradia adequada à idade. O problema não é viver mais. O problema mesmo é viver mais com uma renda que não acompanha essa evolução. Quando a renda cai e os gastos sobem, nós criamos um cenário de frustração e impotência. E aqui está o ponto que devemos encarar. O sistema previdenciário brasileiro está cada vez mais deficitário. Todos os estudos e estatísticas atuais que se referem à aposentadoria apontam para um futuro de dificuldades e de insustentabilidade do modelo atual. O Brasil está envelhecendo em ritmo recorde. Veja os números. Em 2022, segundo o censo do IBGE, as pessoas com 65 anos ou mais representavam 10,9% da população brasileira, um crescimento de 57,4% em relação a 2010, quando eram 7,4%. Para ficar mais claro o que isso significa, essa variação de 57,4% entre 2010 e 2022 é 6 vezes maior do que observado na França. Hoje, já são cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa 15,6% da população brasileira. E as projeções são ainda mais impactantes. Em 2060, os idosos vão representar 26,7% da população. Ou seja, mais de 1 em cada 4 brasileiros será idoso. Enquanto isso, o número de pessoas em idade ativa que contribuem para a Previdência está diminuindo. Em 2024, o déficit do INSS, que paga as aposentadorias do setor privado, chegou a 305 bilhões de reais, segundo dados do Tesouro Nacional. Somando os servidores públicos e militares, o rombo total da Previdência ultrapassou 417 bilhões de reais. Esse déficit dobrou nos últimos 9 anos. E esse número só tende a crescer, pois há cada vez mais pessoas recebendo benefícios e cada vez menos pessoas contribuindo para pagar esses benefícios. Então, quem vai sustentar o sistema? Apesar de o modelo simplesmente não se sustentar sozinho, eu não acredito na falência do INSS. Uma das suas maiores qualidades é o fato de ser garantido pelo governo, o que significa que vai oferecer seus benefícios, mesmo que a sua operação seja deficitária. Mas isso não significa que ela será suficiente.
Muitas pessoas esperam anos pela aposentadoria e, quando ela chega, percebem que não podem manter o que antes era básico. Quem espera simplesmente descansar aos 60 e não cria um plano sólido para complementar o que vai receber do governo, provavelmente não vai encontrar a liberdade que tanto sonhou, mas sim uma vida de limitações. Isso gera tristeza, insegurança e até depressão. E tudo isso nasce de uma expectativa equivocada sobre o que significa envelhecer. No meu livro Adeus Aposentadoria, lançado em 2014, muito antes do assunto O Fim do INSS Está na Boca das Pessoas, eu apresento a história do José, que representa milhares de casos reais de famílias que eu atendi ao longo da minha carreira de consultor financeiro. O José fez tudo certo. Trabalhou em empresas sólidas, contribuiu para o INSS, investiu em um fundo de pensão e comprou imóveis. Ele seguiu a cartilha à risca e, quando se aposentou, ficou apavorado porque descobriu que a renda não seria suficiente. O custo de vida era maior do que ele imaginava. A saúde exigia mais recursos e o padrão de vida que ele desejava manter já não cabia no orçamento. Os investimentos que ele fez durante toda a vida para ter segurança na aposentadoria poderiam ser consumidos rapidamente diante de qualquer imprevisto. O José não falhou. O modelo é que ficou ultrapassado. E essa história não é de ficção. Ela se repete diariamente. Famílias inteiras que fizeram tudo certo descobrem que as regras antigas já não garantem mais segurança no futuro. Portanto, o problema não é viver mais. O problema é insistir em um modelo de planejamento que foi desenhado para uma vida mais curta e mais barata. Por que isso acontece? Porque o planejamento financeiro não é apenas uma questão de matemática. Ele envolve também comportamento. E a resposta está aqui dentro. Nosso cérebro, muitas vezes, joga contra nós. Existe um campo da ciência chamado psicologia econômica que nos mostra que o cérebro humano tende a privilegiar o prazer imediato, o agora. Comprar traz prazer imediato. Viajar traz prazer imediato. Planejar o futuro, para muitas pessoas, é associado à privação, ao sofrimento, a adiar a felicidade. Nosso cérebro privilegia o curto prazo e foge do desconforto de encarar a realidade. E essa fuga pode custar o futuro. É muito mais comum ver pessoas buscando fórmulas mágicas para a riqueza, estudando maneiras de ganhar na loteria em vez de dedicar alguns minutos por dia para aprender como investir com segurança, entender como funciona o contrato do seu plano de previdência ou organizar o orçamento familiar. E é por isso que, segundo as estatísticas, 1/3 dos ganhadores de loterias perde todo o prêmio que ganharam em poucos anos. Eles fazem planos para gastar, mas não para manter. O alerta que eu faço aqui não é pessimista. Pelo contrário, é um manifesto otimista de que existe sim um caminho para construir uma vida com liberdade, propósito e principalmente com renda crescente ao longo de todas as fases da vida. O primeiro passo é o mais difícil: aceitar o fato de que as regras mudaram e que precisamos jogar um novo jogo. Apesar do modelo da aposentadoria tradicional estar se esgotando, existe algo muito mais poderoso para colocar no lugar dela: a independência financeira. Agora eu te pergunto, você está realmente preparado para o futuro que te espera? Ou está apenas seguindo, como José, as regras de um jogo que já não funciona mais? Se esse episódio trouxe algum incômodo, isso é positivo. A consciência gera desconforto, e o desconforto gera a ação que nós precisamos para transformar nossas vidas. Independentemente da carreira e dos caminhos que você percorreu, é provável que esteja sendo otimista demais e contando com uma forcinha do acaso para que não aconteça com você o mesmo que acontece com mais de 95% das pessoas quando chegam na fase da aposentadoria. Então, antes de terminar esse episódio, eu quero te convidar a fazer um teste rápido para avaliar até que ponto você está preparado para essa fase. Esse teste foi desenvolvido com base em centenas de casos reais que eu atendi como consultor financeiro. São apenas 15 perguntas rápidas, mas que vão revelar aspectos que você provavelmente nunca considerou. Na descrição desse vídeo tem um link. Basta clicar nele e fazer o teste. Reflita cuidadosamente antes das suas respostas. Esse teste vai te dar uma visão clara e honesta de onde você está agora e do que precisa mudar na sua vida. Faça agora, enquanto as reflexões desse episódio ainda estão frescas na sua mente. E me conte nos comentários abaixo desse vídeo o que falta para você se preparar para a aposentadoria. No próximo episódio dessa série, nós vamos falar sobre algo muito perigoso: as soluções têm sido vendidas como estratégias seguras, mas que na prática deixam as pessoas mais vulneráveis. Nós vamos aprender a identificar quais são esses erros e como evitá-los. E se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo e compartilhe com pessoas que também podem se beneficiar desses ensinamentos. Assim, nós conseguimos levar a educação financeira de qualidade a ainda mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá!